os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, e os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante do Teu altar, entendendo, Senhor, uma vida baseada em princípios não se nega a cumprir os Teus princípios, os Teus preceitos, as Tuas ordenanças. Meu Deus, e aqui está a Tua igreja. Meu Deus, nós queremos semear na Tua presença, apresentando os nossos dízimos, as nossas ofertas, e mais do que isso, a nossa fidelidade aos Teus princípios. Queremos ser fiéis, meu Deus, queremos ser encontrados fiéis, meu Pai, e queremos, Senhor, poder colher daquilo que a Tua palavra nos garante, meu Deus, que seja uma colheita próspera, abundante, superabundante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou ao povo de Corinto, 2, de 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque conhece a mente do Senhor. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Bom, o tema hoje é visão espiritual. Precisamos entender essa questão da visão espiritual. Na sua carta ao povo de Corinto, nos levando a entender que há uma diferença entre o homem espiritual e o homem natural, quando ele diz que há dois tipos de visão, a visão espiritual e a visão natural. Precisamos compreender claramente que há uma visão espiritual e que a maioria das coisas, a partir do momento que eu tenho uma experiência profunda com Deus, tenho um novo nascimento, sou ressuscitado espiritualmente pelo Espírito de Deus, e Ele passa a habitar no meu coração, a minha visão com relação a tudo é modificada. O próprio Jesus diz em João capítulo 3 para Nicodemos, que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus significa entrar na dimensão espiritual, porque o reino de Deus é espiritual. Jesus falando para a mulher samaritana no capítulo 4 de João, que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, tem que haver uma conexão espiritual, temos que entrar na dimensão espiritual, e isso também precisa acontecer com a nossa visão. Olhando esse texto aí, surgem umas 4 perguntas para compreender melhor o que Paulo está falando. Quais são essas perguntas? A primeira, o que são as coisas do Espírito? Paulo diz que as coisas do Espírito de Deus não são compreendidas pelo homem natural. Bom, coisas do Espírito são aquelas coisas, situações que acontecem em outra dimensão. A maioria das coisas acontecem fisicamente, já tendo sido geradas no mundo do Espírito. Então há um mundo espiritual. E nós precisamos compreender, e quando conhecemos a Deus e recebemos o seu Espírito, logo começamos a entender que o que rege todas as coisas não é o físico, não é o emocional, mas é o espiritual. Deus está acima de tudo, regendo todas as coisas. E quando Paulo está dizendo sobre coisas do Espírito, é tudo que diz respeito a esse reino
espiritual. Falar de reino espiritual é falar de tantas coisas que são espirituais. E que, veja, ele até diz que para o homem natural elas são loucura. Lembra de um outro texto que o próprio Paulo diz que é loucura para aqueles que se perdem? Ele diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Uma das coisas do Espírito é a palavra da cruz. Como assim? A obra da cruz, o que aconteceu na cruz, é algo espiritual. Porque pensemos, se formos olhar a obra da cruz como algo físico, algo humano e natural, Deus morreu, a esperança se foi. O mover de Deus, a eternidade é algo espiritual. A eternidade, claro, foge até do nosso controle humano. Até pessoas têm dificuldade de compreender como será a eternidade. As coisas espirituais dizem respeito às revelações e a acontecimentos que não estão no nosso controle, mas estão no controle de Deus. Mas tem uma outra pergunta: quem é o homem natural? Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Bom, mas o homem natural é aquele que apenas nasceu da experiência humana. O homem natural é aquele que nasceu descendente de Adão e Eva. Todos nós somos, a princípio, homens naturais, certo ou não, gente? Nós, nascidos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva, somos, até temos uma experiência com Deus e recebemos o Espírito Santo, homens naturais. Por isso que Paulo também diz que o primeiro Adão é apenas alma vivente. Tem uma vida, mas uma vida limitada. Esse é o homem natural. Limitado por quê? Porque ele apenas teve um nascimento natural. E ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele não nasceu espiritualmente falando. Então o homem natural é aquele homem que ainda não teve uma experiência profunda com Deus, que o fez acessar ao reino do Espírito. Por isso Jesus diz a Nicodemos com clareza, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem acessar o reino de Deus. Não tem as suas faculdades espirituais desenvolvidas. Ele fala sobre essas faculdades. O homem natural não tem suas faculdades espirituais desenvolvidas. Diz assim: mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E chega um momento que ele diz: o homem espiritual, ele tem sua capacidade desenvolvida, a ponto de conseguir discernir o bem e o mal. E como é o homem natural? Ele não tem sua capacidade ou suas faculdades espirituais desenvolvidas, portanto ele não consegue corretamente discernir o bem e o mal. À medida que você vai desenvolvendo a fé, tendo a experiência com Deus, recebendo o Espírito Santo e deixando de ser esse homem natural, você vai fortalecendo a sua capacidade espiritual, as suas faculdades espirituais, a ponto de conseguir entender claramente. E assim é o homem natural. Não entende as coisas, porque não tem quem lhe faça entender, já que ele não está sujeito ao Espírito Santo. Bom, a terceira pergunta: como vem esse discernimento espiritual? Veja, Paulo diz sobre um discernimento espiritual. Ele diz: mais o que é espiritual discerne bem tudo. Discerne bem o que, gente? Tudo. Interessante que ele diz: e também ele não é discernido por ninguém. Ou seja, ninguém precisa interpretá-lo. Ele já consegue compreender as coisas espirituais, ou seja, ele consegue discernir pela presença e pela ação do Espírito de Deus, que vai nos revelando a mente de Cristo, que vai nos revelando o conhecimento de Deus, que vai nos revelando a vontade de Deus. No próprio texto aí de 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor? E ele diz: quem conhece a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, porque ele é parte do próprio Deus. O nosso Espírito entende a nossa mente?
porque o nosso espírito é parte de cada um de nós. Mas ele diz: o espírito discerne a mente de Deus, e o que é maravilhoso é que o próprio Espírito de Deus habita onde? Em nós. E é ele que, habitando em cada um de nós, nos faz ter a mente de Cristo. Nós conhecemos a vontade do nosso Deus, nós conhecemos o desejo do nosso Deus, nós sabemos como Deus pensa. Por que nós sabemos? Porque o Espírito de Deus habita em nós, e ele faz com que tenhamos essa mentalidade. João 16, 12 e 14, quando Jesus fala do Espírito Santo, e ele antes disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas tem um momento que ele vai falar sobre essa ação do Espírito Santo de nos revelar todas as coisas, nos revelar a vontade de Deus, nos ensinar até aquilo que Jesus não pôde nos ensinar. João 16, de 12 em diante. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ensinar a vocês coisas que vocês não podem compreender hoje, e ele vai guiar vocês na verdade. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, então ele vai trazendo para nós discernimento espiritual, conhecimento, revelação, visão. É tão importante que você cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Na verdade não é importante, é fundamental. Quem traz a visão espiritual que você precisa? O Espírito Santo. Quem te revela a mente de Deus? O Espírito Santo. Quem te revela o que está acontecendo, às vezes até no seu coração, no seu interior, que você não consegue compreender direito? O Espírito Santo. Quem te revela o coração das pessoas que se aproximam de você, a ponto de te dizer: cuidado com esta pessoa, porque ela não tem boa intenção. Se afaste dessa pessoa, porque ela não tem um coração correto. As más companhias corrompem os bons costumes. E quem vai te revelar se alguém é uma má companhia? O Espírito de revelação, como diz Isaías capítulo 11, e virá sobre ti o Espírito do Senhor, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento. A quarta pergunta: o que vem a ser esse discernimento? Um conhecimento profundo do que está movendo todas as coisas. Há pessoas chocadas com o coronavírus, há pessoas desesperadas, porque não têm discernimento. Os espirituais entendem de outra maneira, entendem de maneira profunda, entendem sabendo que essas coisas estavam reveladas por Deus, já que iam acontecer, e que acontecendo, são sinais que vão aumentar, inclusive, que vão ser outros ainda piores, e que vão conduzindo a humanidade no relógio de Deus, no controle de Deus sobre a humanidade. Deus controla tudo e controla todos. Você consegue discernir as coisas? Você consegue ter visão correta sobre a sua família? Por que a sua família tem certos problemas? Por que na sua família é tão comum que pessoas se suicidem? Por que é tão comum na sua família a depressão? Ué, pastor, em toda família é comum a depressão? Não, senhor. Tem famílias que são duramente afetadas por certos problemas. Pessoas que têm discernimento espiritual começam a descobrir o porquê que essas coisas acontecem. Conhecimento profundo. O que vem a ser esse discernimento? Andar em outra dimensão, ver além do natural, ver coisas que ninguém vê. E por isso que às vezes o homem espiritual, o homem da fé, o homem de Deus, a mulher de Deus, agem tão diferente de todas as outras pessoas. Eu não sei se você é assim, mas quantos anos eu tenho, às vezes, olhado, ouvido as matérias, as reportagens, as blasfêmias que se dizem contra Deus. Quantos anos eu passei dizendo: meu Deus, como Deus vê isso? Se nós que amamos a Deus nos incomodamos
com coisas absurdas, blasfêmias, zombarias que fazem contra Deus. Se nós nos incomodamos, você acha como Deus fica? Será que Deus não se incomoda com pessoas blasfemarem a cruz? Quantos anos eu passei dizendo, um dia Deus vai descer a mão? E às vezes quando Deus começa a descer a mão, a gente diz, Senhor, que absurdo, que pandemia é essa? Meu Deus, milhares, milhões de pessoas mortas. Aí você que tem discernimento, meu Deus, e aquelas contas que o homem foi fazendo com o Senhor, aquelas dívidas que não foram resolvidas, porque não houve arrependimento, como está? Você que anda noutra dimensão, você entende, você compreende. Veja o apóstolo Tiago, fala também sobre isso. Ele diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Tiago, capítulo 1, fala sobre isso, mas ele diz assim, a sabedoria que vem, como a sabedoria vem do alto, gente? Vem um pacote? O que é a sabedoria do alto? É o discernimento espiritual vindo da parte de Deus, para que você consiga saber o que ninguém sabe. Diz que o rei da Síria estava planejando atacar os hebreus. E o que aconteceu? Que quando o rei da Síria pensava em atacar e montava uma estratégia, dizendo, eu vou por essa direção aqui. O Espírito de Deus revelava a Eliseu. Eliseu dizia para o rei, e o rei tomava uma medida. E quando o rei da Síria pensava em vir atacar, dizia, o pessoal está todo preparado lá para onde a gente disse que ia surpreendê-los, não tem surpresa nenhuma. Aí o rei, peraí, quem foi esse X9? Quem foi esse dedo duro? Tem um espião entre nós. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, o rei da Síria falou, tem algum problema? O pessoal, não tem problema não. É um homem chamado Eliseu, profeta, que tem o Espírito Santo, que tem discernimento espiritual. E quando você planeja lá no seu quarto, você e você mesmo, o Deus de Eliseu revela para Eliseu o que tu está pensando, cidadão. Ele falou, não é possível, vou matar esse homem. Aí manda um exército vir. Quando amanhece o dia, 2 Reis 6, de 15 em diante, o seu servo, ou o servo do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade de cavalos e carros. Então o servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou e disse, fere, peço-te, e esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. O que aconteceu? Um exército de gente, cavalos, carros do rei da Síria veio contra Eliseu. Quantos tinham com Eliseu? Quantos, gente? Eliseu e o seu moço. Pensa, o moço acorda cedo para fazer o café, imagina aquele café gostoso da pastora, ele não sabia fazer aquele café, que acho que aquele café é meio ungido, né? Aí ele faz o café, e aí Eliseu vai levar o café e vê um monte lotado, cheio, e disse, acabou o mundo. Como diz por aí, lascou. Deu ruim, né? Ah, melhorou, né? Na linguagem, deu ruim. Aí vai no Eliseu, Eliseu, deu ruim, e agora? Vamos nos entregar? Eliseu, ô meu filho, fica tranquilo, olha o discernimento espiritual, fica tranquilo. Deixa eu orar por você aqui, que você vai ver o negócio. Aí diz que Deus abre os olhos espirituais do moço e ele vê cavalos e carros de quê, gente? De fogo. Isso é discernimento espiritual. Há coisas que acontecem na nossa vida, que nós achamos que estamos sozinhos e Deus já mandou um exército para nos guardar.
As situações que nós pensamos que estamos derrotados, e Deus já emitiu uma palavra, e já tem anjos dele prontos para cumprir a palavra, e nós achamos que fomos vencidos. E por isso precisamos dizer: Deus, não podemos continuar vivendo sem discernimento espiritual. Você sabe o porquê das coisas, porque o Espírito de Deus, que tem a mente de Cristo, habita em você, portanto você tem a mente do Senhor. Agora, se você não tem, vive relegado a uma dimensão fraca, frágil, e tudo que é de Deus é loucura. E hoje eu quero orar por você, aplicando o sangue que verteu do rosto de Jesus, quando colocaram uma venda nos seus olhos, e batiam em Jesus, e diziam: se você vê, você não disse que é o Deus, que é o Rei, que sabe tudo espiritualmente falando? Então, diga quem está te batendo. Jesus sabia quem estava batendo, mas ele precisava sofrer aquela afronta, derramar o seu sangue, por causa daquelas pancadas, quando ele estava com o rosto coberto, com a visão coberta, para restaurar a sua visão. Eu quero que você coloque a mão sobre os seus olhos, e diga: Deus, me dá uma visão espiritual, me faz ter visão espiritual. Hoje você pode dizer: Deus, eu sou teu filho, Deus, eu tenho teu Espírito. Talvez o problema seja que você não deixe que o Espírito de Deus te revele o coração, a mente de Deus. Então hoje você vai dizer: Deus, eu quero aplicar o sangue que verteu do rosto de Jesus, por causa daqueles tapas, por causa daquelas pauladas no seu rosto, quando ele estava com aquela venda. Hoje eu aplico aquele sangue para restaurar a minha visão. E você pode dizer: hoje, Espírito Santo, eu te convido para ser o meu guia. Hoje, Espírito Santo, eu te aceito como meu guia, como meu líder. Revela-me a mente do Senhor. Revela-me a mente do Senhor. Eu queria que você estendesse suas mãos agora, e por alguns minutos você pudesse deixar o Espírito Santo te guiar aí agora, de onde você está. E Ele vai revelar algumas coisas sobre você e sobre a sua vida. Ele vai revelar coisas que aconteceram com você e que te afastaram da presença dEle. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele vai te revelar, às vezes, aquela frase que você ouviu, que você deixou que penetrasse no seu coração e que te afastou de Deus. E hoje o Espírito de revelação está falando com você e trazendo convicção ao seu coração. Estas frases têm te afastado de uma vida espiritual. Estas declarações têm minado a sua fé. E hoje eu quero que você se arrependa por essas palavras. E hoje eu quero te abençoar, que os seus olhos espirituais, da mesma forma que o moço de Eliseu teve seus olhos espirituais abertos para compreender em que nível estava se tratando essa guerra espiritual, como ela estava acontecendo, em que dimensão ela estava sendo travada. Hoje eu quero profetizar e abençoar a sua vida, para que seus olhos espirituais sejam abertos. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.